Estamos diante de uma réplica do 14 bis. Claro que ele usou papéis pano de seda, bambus, para fazer a armação do seu aeroplano, o qual ele deu a volta, ele percorreu durante 60 metros de distância a 3 metros do chão. Daí ele foi, com esse aeroplano, ele foi considerado o pai da aviação. Porém, houve uma discussão depois, porque os irmãos Wright, norte-americanos, teriam 3 anos antes, no caso ele, em 1906, ele rodou com 14 bis, ele planou por uns minutos, mas os irmãos Wright teriam feito uma experiência anterior e por isso que há essa controvérsia. Porém, para os brasileiros, Santos Dumont é o herói da aviação. Bom, por que Santos Dumont? Quando o Santos Dumont ele morreu em 1932, foi noticiado que teria sido morte do coração. Então, na verdade, a morte dele foi provocada por um autocídio. Tem nos sites já, então alguns livros alguns conteúdos já abordam esse fato, em que os militares esconderam noticiários. A questão é, o que motivou este suicídio do Santos Dumont? Um homem que teve sua glória, sua fama, seu valor para a humanidade ao criar balões. Na verdade, ele fez balões, ele fez a sua Demoiselle, o qual ele ganhou um prêmio lá em Paris, por circundar a Torre Notre Dame, e depois 14 bis. Por que isso? Gente, um assunto bem delicado esse aí. Mas assim, o que causa a depressão, o que causa o suicídio é a depressão. E o que é que causa a depressão? Você sabe que muitas vezes nós somos movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, vários motivos levaram o Santos Dumont à depressão e, por conseguinte, o autocídio. Dentre deles, foi saber que o seu objeto de invenção foi usado nas guerras. Então, ele viu na Guerra dos Federados, em 1930, o pessoal usarem aviões para matar. Então, e ele passou também, ele viu a Primeira Guerra Mundial. Então ele fez até ele pediu para alguém escrevesse defendendo os aviões para não ser usado, ele dava um prêmio. E ele fez de tudo que possível, dentro de suas capacidades, para evitar o uso do avião. Pediu até que a humanidade fizesse um acordo, porém ninguém viu isso aí. Então ele ficou triste, sabia que o seu invento mataria muitas pessoas ao mesmo tempo. Depois, questão do orgulho, saber que não foi ele o patrono da aviação mundial, foi o irmão Wright. E aí ele ficou com uma ponta de inveja, porque queria ter sido ele. Outra, como ele fazia invenções, sempre invenções, e criou várias ideias, e daí ele perdeu assim o status, os holofotes, né, foram perdendo o brilho. Então ele que meio que ele ficou assim meio orgulhoso e sentiu falta. Então, com o tempo, então ele foi perdendo um pouco os holofotes, o palco, né, a ênfase do artista. Então daí ele sentiu falta. Então ele não tinha família, mas já vejo que ele tinha ele nasceu com alguns detalhes que não permitiam ele procriar. Então ele se afastava das mulheres, pessoas que ele amava, e daí ele se dedicou totalmente às invenções, às máquinas. Então assim, a ideia de passar essa ideia para vocês é que o perigo do egoísmo e do orgulho, essas são as causas das depressões nos jovens, nas pessoas em geral. Quer dizer, a humildade é o antídoto, simplicidade. Ser como nós nascemos, como somos, superar as ilusões da carne, do materialismo e se envolver
com nossos valores humanos, com o nosso ser, com nossa luz. Então essa é a grande mensagem da vida de Santos Dumont. Né? Acrescento também que a mensagem dele é que ele é um Ícaro. Eu vi num livro, Ícaro Redimido. Por quê? Porque ele sofreu com autocídio e depois ele foi resgatado, depois de 6 anos, do Vale dos Suicidas. E depois ele quase se torna um ovo, que quando a pessoa ela quer se anular, né? No caso, ele não queria mais viver no plano espiritual, então quase se cristalizou a sua essência. Ele foi ajudado por amigos espirituais, ele foi amparado para as colônias, e daí ele começou a fazer um processo de regressão. E por que ele passou por aqui? Por que ele sempre foi taciturno, calado? Por que ele se revoltou contra ele próprio? Então ele buscou razões de outras vidas num processo de terapias que ele fez. Daí ele conseguiu se superar, se amar e começou a trabalhar as pessoas que são vítimas do tabagismo, né, os viciados no cigarro. Daí ele viu a Segunda Guerra Mundial e como espírito ele começou a resgatar as pessoas mortas, né, por bombardeio de avião. Então ele começou a fazer o bem como forma de superar o trauma dele, a culpa, porque ele se sentiu culpado, vergonhoso enquanto tal. Mas aí no momento ele está num plano iluminado, já superou e ele trabalha na senda do bem. Ele é um samaritano de amor, luz e verdade. Está seguindo Cristo. Então na descrição vou dizer o nome do livro do autor, do Ícaro Redimido. E agora ele é usado como um anjo da paz, na graça de Deus.